Olá! Você não foi atingido pela pandemia. Você está com dinheiro sobrando na conta e não há preocupação nenhuma em pagar as contas, não é verdade? Não? Então você chegou ao local certo. Nós aqui do canal temos uma série especial que vai lhe ensinar e com certeza você vai atingir o tão almejado sucesso financeiro e vai ter a sua vida financeira bem sucedida, tá bom? Fique conosco, vem comigo. Olá, eu sou o pastor José Lauro e esse é o seu canal Ponto Final. Nós estamos numa série de vida financeira bem sucedida. Se você chegou aqui é porque com certeza nós temos algo e Deus tem um propósito com a sua vida financeira, tá bom? Então aproveita, deixa aqui o seu like, faça o seu comentário, deixa a sua pergunta e não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal e com certeza você vai ter conteúdos que vão lhe fazer crescer, não só financeiramente, mas no seu matrimônio, na criação de filhos, enfim, crescer como pessoa. Mas chega de enrolação, vamos ao vídeo. Hoje nós estamos falando sobre disciplina. Nós queremos falar sobre objetivo. E no final, nós temos um bônus para você de como melhorar a sua vida financeira. Então fique conosco até o final e com certeza você vai ter um bônus especial. Disciplina é o primeiro assunto que nós queremos falar. Se você está com uma vida financeira e nesse período você foi surpreendido porque não esperava que fosse tanto tempo e aí você não conseguiu mais conciliar a sua vida financeira. E aí você precisa ter algumas atitudes. E a primeira delas é disciplina. Você não vai poder gastar mais do que aquilo que você ganha. E nesse período a maioria das pessoas não está ganhando absolutamente nada. Principalmente aquelas que não têm um emprego. E muitos até que têm um emprego foram demitidas, levaram férias remuneradas ou até a diminuição de seus salários. Então você precisa ter disciplina, não gastar mais do que ganha. Daí a necessidade de você ter um policiamento nos seus gastos. Muitas vezes você tem uma certa facilidade em gastar, porque existe um pensamento, o econômico. Para quem não viu o nosso primeiro vídeo dessa série, lá tem um perfil financeiro de cada um. Se você ainda não assistiu, bem aqui eu vou deixar um card e você vai descobrir qual é o seu perfil. E na hora que você descobre o seu perfil, você vai entender que muitas das vezes você tem o dinheiro e quando você passa a ganhar um pouquinho mais, você tem dois pensamentos. Ou é de economizar, ou você já está planejando como vai gastar esse dinheiro. Um exemplo, você tem R$ 1.000 de salário ou de ganho e você passa a ter uma bonificação ou uma gratificação ou alguma coisa a mais de R$ 300. Muitos, ou a maioria, pensa em como gastar esses R$ 300. Você cria uma necessidade para gastar esse dinheiro a mais. E aí você observa que existem pessoas que têm um salário de R$ 1.000 e passa para um outro trabalho e passa a ganhar R$ 2.000. Na lógica, iria sobrar R$ 1.000. Mas quando chega ao final do mês, os 2.000 todos foram gastos. Isso é, a pessoa criou necessidades para gastar, ela já estava planejando o aumento que teve, onde iria gastar. E isso é pessoa que não tem disciplina, porque se antes conseguia viver com 1.000, a ideia é que quando passou a gastar 2.000, iria sobrar alguma coisa. Se não sobrasse os 2.000, mas pelo menos metade desse 1.000 que foi acrescido ao salário, poderia sobrar para um futuro, para uma pandemia, como nós estamos passando agora. A segunda coisa, além da disciplina, você precisa ter objetivo. Eu gosto de um poema de William Shakespeare, chamado O Menestrel, que ele diz o seguinte: para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer
lugar serve. Mas para você, qualquer lugar realmente serve? Lógico que não. Nós não podemos aceitar qualquer coisa, mas se nós não tivermos objetivos, qualquer coisa que apareça vai estar ótimo, vai estar excelente, vai estar bom demais. E não deve ser assim. Porque se nós agirmos dessa maneira, nós vamos estar apenas experimentando o resto, as migalhas, e nós temos um Deus que é poderoso e quer nos dar o melhor. Mas se nós não tivermos esse objetivo e lutarmos por esse objetivo, nós nunca vamos alcançar. Eu cito o exemplo de um presidente americano chamado Abraham Lincoln, em que ele, em um espaço de tempo de aproximadamente 29 anos, ele teve uma história de, na maioria dela, contada com fracassos. Em 1831, ele falhou nos negócios, ou seja, ele faliu. Em 32, ele se candidatou nas eleições estaduais do estado de Illinois, perdeu. Em 33, ele montou outro negócio que faliu. Em 34, ele foi eleito para a Câmara Estadual de Illinois. Só que em 36 ele teve um esgotamento nervoso. Em 38, ele foi derrotado como orador da Câmara lá de Illinois. Em 43, ele foi derrotado para a nomeação do Congresso. Tentou, mas foi derrotado. Em 46, ele se elegeu para o Congresso, maravilha. Só que em 49 ele não conseguiu ser nomeado como comissário do Serviço Geral Fundiário. E aí em 54, ele se candidatou ao Senado e perdeu. E aí ele tentou em 56 ser nomeado para vice-presidente e perdeu também a nomeação. Em 58 ele se candidatou novamente ao Senado e perdeu. Só que em 1860 ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, persistência com o seu objetivo. E ele foi atrás, e ele perseverou, e ele lutou. O que é que eu estou querendo dizer isso? Com essa situação, eu estou querendo ilustrar a você que se você tiver um objetivo, mas não lutar por ele, ele vai ser apenas um sonho, nunca vai se tornar realidade. E agora, nós temos um bônus para você. O que é que você precisa para ser bem-sucedido financeiramente? Você precisa de um planejamento. E nós queremos aqui do canal oferecer para você um plano de ação. O seu plano de ação vai responder a basicamente 4 perguntas. A primeira, o que fazer? Nós estamos numa situação em que a maioria está passando por dificuldades financeiras. E agora, o que fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, mas o que? A primeira coisa que você precisa é equilibrar seus gastos. Quanto está sendo a sua receita? Tem muitas pessoas que não sabem nem quanto ganha, principalmente aqueles que são autônomos. Não sabe quanto está ganhando. Não sabe quanto ganhou. Não sabe qual é a sua receita. Qual é a sua média de receita antes e agora durante a pandemia? Depois que você responder essa pergunta, você vai responder a segunda: como fazer esse plano de ação? Você vai precisar colocar no papel as suas receitas e as suas despesas. Se as suas despesas estiverem maior que as suas receitas, você vai precisar equilibrar essa conta. Porque se você gastar mais do que recebe, você nunca vai fechar essa conta. É matemática. E na hora que você equilibrar no papel, você vai precisar responder a terceira pergunta: quem vai fazer? Existe o esposo, existe a esposa, existe os filhos. Quem vai precisar cortar? Quem vai precisar mudar hábitos? Existem gastos que são simplesmente supérfluos. Por exemplo, você comer fora uma comida que você já come na sua casa. Qual a necessidade que há você almoçar fora ou jantar fora em uma comida que você já come na sua casa? Se você come bife com ovo, arroz e feijão na sua casa, por que no sábado, no domingo, você vai fora almoçar ou jantar bife com ovo, feijão? Não há sentido. Se você pode fazer na sua casa e economizar,
você vai estar equilibrando as suas finanças. Quantos sapatos você tem? Ah, eu tenho 20 pares. Quantos pés você tem? Apenas 2? Qual a necessidade de você ter esta coleção? Quantas bolsas você tem? Há realmente a necessidade de ter essas bolsas? Quantas peças de roupas você tem? Há realmente a necessidade de você adquirir mais uma, 2 peças? Se você está na sua casa, há necessidade de ter todas as lâmpadas acesas? Se você saiu de um lugar, será que se você apagar as lâmpadas, não vai economizar na energia? Onde você pode e quem vai estar sendo responsável por fazer esta economia para que as finanças com as receitas possam estar entradas e saídas batendo? Daí você precisa responder a quarta pergunta. Quando? Qual o prazo para isso? Porque se você tem uma conta de 20, 30 mil, você não vai conseguir sanar ela em 2 meses, 3 meses. Você vai precisar estipular um prazo para que você não se comprometa a passar fome. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem. Agora, se você não tiver um prazo e ter a persistência nesse prazo, você não vai conseguir. Então, em quanto tempo você vai realmente colocar o seu orçamento em dia e pagar as contas? 6 meses? 1 ano? Na hora que você colocar isto no papel, nós vamos estar aqui no canal orando com você, para que Deus não deixe você cair em tentação. Porque tem muitas estratégias de mercado para que você simplesmente saia gastando. E tem muita gente que não consegue se controlar quando chega em algum local e está escrito assim, promoção. E tem alguém lá com um microfone que ainda diz, é a última peça. Você diz, eu não vou perder e compra. Mas aí você adquire uma coisa que não tem utilidade para você, para sua casa. E muitas vezes fica jogado lá. E foi um dinheiro que você investiu e que você tirou das suas receitas e colocou lá do outro lado nas despesas. E aí não fecha. Então, pense nisso, coloque no plano de ação, tá bom? Aqui na descrição do vídeo nós vamos estar colocando um link para você colocar este papelzinho bonitinho e com certeza Deus vai estar lhe ajudando para você ser bem-sucedido financeiramente. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar em nome de Jesus.